quando o Senhor colocou em meu coração essa mensagem, Ele me fez refletir o quão importante para que os planos de Deus aconteçam na minha vida ser um homem obediente, um homem temente, um homem dependente e um homem que treme ao ouvir falar o nome desse Deus. A Bíblia nos relata algumas histórias fantásticas de homens e mulheres que tiveram uma história assim linda, vivendo totalmente em plenitude o plano de Deus. Algumas histórias começaram muito bem e terminaram muito bem. A história do profeta Samuel, uma história linda, aonde a sua mãe clama, implora, chora, declara: Senhor, eu preciso de Ti. E Deus enche aquela mulher de graça e concede aquele filho. Automaticamente ela consagra aquele menino para ele se tornar um dos maiores profetas de Israel. Há histórias que terminam bem, mas que não começaram tão bem. Se a gente parar para pensar, a gente reflete na história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo iniciou a sua história muito mal, perseguindo o povo de Deus, judiando, maltratando, até denegrindo a imagem do povo de Deus. Mas depois ele tem um encontro verdadeiro com o Santo, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a sua história muda. E o apóstolo Paulo se torna um dos maiores pregadores do Evangelho, a ponto de viajar por cidades espalhando as boas novas do Senhor. Começou mal, mas terminou muito bem. Mas o que eu quero dividir com você é uma história de um homem que tinha tudo para viver esse plano maravilhoso de Deus. Teve uma história que se iniciou muito bem, linda, mas terminou muito mal. Eu te convido nesse momento a sentar comigo, abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 13. Tenho certeza que esse personagem bíblico, muitos de vocês já ouviram falar, mas talvez não da forma que eu vou estar explanando nessa noite. Juízes, capítulo 13. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu te convido a ler do verso 1 ao verso 5. Eu peço perdão se a minha tradução for diferente de vocês, mas vamos ler assim mesmo os 5 versos do capítulo 13 do livro de Juízes. Diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa alguma imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto esse menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Amém? Amém. Podem se assentar. Eu abro essa mensagem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem aqui, meus irmãos, dentre vós, já conhece a história de Sansão? Levante a mão. Creio que 70% da igreja. É verdade? O povo de Israel naquele tempo, mais uma vez, cometendo um grande erro de viver um período de apostasia. O que seria apostasia? Virar as costas para o Senhor. Começavam a flertar com outros noivos, começavam a adorar outros deuses. E o Senhor pesa a mão sobre aquele povo e deixa que o povo filisteu venha a maltratar o povo de Deus. E esse povo já vivia 40 anos sob o jugo dos filisteus, até que o Senhor se compadece mais uma vez do seu povo, aleluia, e envia um homem chamado Sansão.